do Evangelho de João, eu queria fazer uma pequena introdução em relação ao culto. O que me chamou a atenção da última vez a gente teve um pequeno debate no culto, né? Assim, leve, mas eu acho que foi muito saudável, por vários motivos que eu não quero agora trazer, mas tem uma coisa que me chamou a atenção quando a Laís que falou, mas então, quando teve esse debate, então não o culto. Ela relevou no final. Aí, tem muitas pessoas, talvez, em geral, a gente tem uma ideia errada do culto. O que é o culto a Deus? O culto a Deus, será que é se prostrar, é tomar uma certa atitude, fica triste, chorando, entendeu? São atitudes, são sinais de religiosidade, como a gente vê muito, né? Principalmente pelas igrejas tradicionais, tem todo esse aparato de roupas diferentes, com chapéu, especialmente na igreja católica também, estão lembrando muito o judaísmo, né? Com essas roupas que eles têm que vestir, às vezes até, não sei como chama esse negócio de faz incenso, sei lá o quê. Então, parece que isso são aparatos que a gente tem que usar para ter um culto, para fazer um culto, né? Para ter algum sinal de respeito, sei lá. O culto, na palavra, não é nada disso, não é tradições, não é chegar a se ajoelhar na cadeira. Pode, mas isso não vai acrescentar, é uma coisa muito pessoal. Agora, isso não é uma obrigação de repente ter uma atitude, sei lá, diferente, hein? O culto, aqui ele está falando na palavra que é um culto racional. Então, o culto racional é viver. É um culto racional. Quando a gente vive durante a semana, a gente vive de uma maneira racional. A gente não vive só pelo Espírito Santo. A gente tem que pensar. Peraí, aqui o sinal está vermelho. Eu sou racional, vou parar. Né? Esse tipo de coisa. Agora, eu não posso estar numa êxtase. Isso não é culto. Isso é uma coisa minha. Né? Então, o culto, quando Jesus falou, vocês vão levar a palavra, vocês vão pregar a palavra. Então, não tem que começar a imaginar coisas e pregar outra coisa que a palavra. Então, se a gente lê a palavra, prega a palavra, a gente está cultuando o Senhor, porque é o Senhor falando. Está aprendendo também, né? Está aprendendo, é o Senhor falando para a gente. Então, a quem a gente está dando honra quando a gente lê a palavra? A Deus, né? A Jesus. Então, porque a gente está falando o que ele falou, então a gente está prestando atenção a isso, a gente está cultuando a Deus usando a palavra. E isso é claro. Eu peguei numa mensagem que eu fiz de manhã, eu não vou passar todos, tem 100 passagens de como cultuar, né? No Novo Testamento. Eu vou pegar no Antigo Testamento que eles tinham justamente todos esses os aparatos não são mais da antiga aliança, a gente está vivendo a nova aliança, da graça. Então, aqui, por exemplo, eu relevei o versículo em 2 João. Isso é cultuar ao Senhor. Uma das coisas. Tudo aquele que não permanece no ensino de Cristo é tudo aquele que não lê a palavra. O ensino de Cristo está onde? Permanecer no ensino de Cristo é como? É falar outras coisas que estão aqui na palavra? Então, enquanto a gente está pregando a palavra, a gente está cultuando a Deus. Não tem outro jeito. O resto são coisas pessoais. O que? Sentar, levantar, o que? Isso não faz parte do culto racional da nova aliança. Ou já tem que fazer parte da antiga aliança, cheio de cerimonial. Agora, da nova aliança, não. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, além desse ensinamento, não tem Deus. Não tem Deus. Aquele que permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Então, isso foi muito bom também. Em relação a isso, esse pequeno debate que a gente teve o domingo passado, justamente avisa em si de não ir além disso. Não ir procurar meio-dia às 14 horas. Né?
como falou o Wagmara, bem justamente. Entendeu? Porque isso, tudo bem, a gente pode até debater, mas é outra coisa. Pode ser estudo de algum assunto que não é muito claro, tudo bem. Eu acho muito bom. Agora, tem mais. Tem em 2 Timóteo. Eu estou retomando aqui, porque eu tinha publicado essa semana. O que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 e 3? Esse aqui é Paulo ensinando a Timóteo que ia ser pastor, hein? Para o ministério pastoral. Prega a palavra. Esteja preparado a tempo e fora do tempo. Sempre seja preparado. Em relação à palavra. Tem que conhecer. Isso. Estava conversando com meu pai essa semana sobre isso. Você vê, mas é exatamente isso. Você não pode pregar a palavra, é conhecer a palavra. Porque a palavra, naquela época, ela não estava escrita, não. Imagina o grau de conhecimento que ele tinha que ter recebido do Paulo. E do Espírito Santo também. Porque a nova aliança ainda não estava escrita. Certo? Prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo, corrija, repreenda, encoraje, com toda paciência e ensino. Agora, você vai ensinar você mesmo assim? Não. Ele está falando da palavra, que era até então a palavra de Deus, né? Que era o Antigo Testamento, mas aí ele está falando de pregar a nova aliança. Depois chegará o tempo em que não suportará uma ação doutrina, que eles pôs 3 pontinhos porque vai longe. Aí os ouvidos coçarão quando não ouçam pelos mestres que eles vão eleger os próprios membros. Eles vão querer que os mestres falem, o coração deles vai querer, né? Essa que eu tinha já falado também no outro culto. Em Romanos 10, 16, 17, no entanto, nem todos se submeteram ao Evangelho. Então, a gente tem que se submeter ao quê? Ao Evangelho. Nova aliança. Pois Isaías, lá no Antigo Testamento, já estava predizendo: Senhor, quem creu a nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Então, não pode ouvir a minha palavra, não a palavra aqui. Ela vem pelo ouvir a palavra de Cristo, não a palavra do Bago, nem a palavra de fulano. Aí depois eu estava escrevendo lá, são inúmeros exemplos e advertências citados na palavra de Deus para que ninguém pregue um falso evangelho, porque tudo o resto é evangelho da pessoa, não é mais o evangelho da palavra. Então a gente não pode sair disso. É isso é prestar culto. Não vou me estender demais agora, mas só. Mas é legal, é verdade. Sim. Entendeu? O culto a Deus é a palavra. Não tem outro artefato, não tem nada. Não pode fazer o que você quiser. Tem muita gente que se não tiver algo físico ali para eles verem, ou, por exemplo, sei lá, água benta, se não vê um negócio que teve um ritual, alguma coisa. Sim. Sim, ou se não, tem muito isso quando se reúne em templos, de começar a fazer umas coisas, subir no altar, fazer rodas de sei lá de quê. Então, isso tudo bem. Agora, não pode cultuar do jeito que você quiser, só que a gente não deve sair da palavra. É verdade. Eu posso cultuar de sapato fechado, de sapato aberto, isso tem. Agora, não posso sair da palavra. É isso. Se eu sair da palavra, já não é mais culto ao Senhor, não. É um falso evangelho. Aí vai estar no sistema, né? Sim, exatamente. Aí vai longe, né? Aí vai longe. Então, vamos continuar, então, no Evangelho de João, hein? Capítulo 18, onde Jesus é traído e preso, né? Traído por Judas. Na verdade, ele é preso. A gente vai ver. A traição de Judas não era bem do jeito que a gente imagina. A gente tinha falado no capítulo 17, hein, da oração de Cristo, hein, a última oração que ele fez, só para relembrar a todos, como ele estava colocando os discípulos, uma coisa importante nessa oração que ele tinha feito, que ele estava colocando os discípulos na mão do Senhor, orando para eles, porque eles iriam começar o ministério deles a partir daí, a partir da morte e a ressurreição do Senhor, né? Então ele já estava os preparando, entregando a Deus para isso, né? Do ministério apostólico. Então, capítulo 18, versículo 1. Depois de dizer essas coisas, Jesus atravessou com seus discípulos o vale de Cedrão e entrou num bosque de oliveiras.
Eu acredito que era o jardim de Getsemane, esse bosque onde ele foi orar. Judas, onde ele ia orar. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois Jesus tinha ido muitas vezes ali com seus discípulos. Você vê que o Judas, já vocês lembram, ele nunca mais ficou com ele, né? Ele estava há uns 4 capítulos, já desde a ceia ele sai e o Jesus fala, vai lá fazer teu negócio. Até então, nunca mais, agora que ele está reaparecendo, o Judas. Os principais sacerdotes e fariseus, você vê quem são? São sacerdotes e fariseus. Tinham dado ajuda um destacamento de soldado. Quem pagou esse destacamento de soldado para Judas levar a prender Jesus foram os próprios saduceus, lá do Sinédrio, e os fariseus da lei. Hein? Tinha dado a Judas um destacamento de soldados e alguns guardas do templo, dos próprios guardas dos saduceus, para acompanhá-lo. Eles chegaram ao bosque de oliveiras com tochas, lanternas e armas. Jesus era muito perigoso, hein? Chegaram com armas, tochas, em outros lugares está escrito com paus. Jesus, sabendo tudo, pelo Espírito Santo, tudo que ia acontecer foi ao encontro deles. Você vê que não foi Judas que falou, olha, ele ali. Não. Ele foi, até em outros lugares ele chamou a atenção, mas lá a gente vê que ele foi, na verdade, ao encontro deles. Hein? Aí ele fala, Jesus, a quem vocês procuram? Perguntou. Você vê que não precisou de Judas, né? Pelo menos naquele evangelho. A Jesus o Nazareno, responderam. Sou eu, disse ele. Judas o traidor, entre aspas, Judas o traidor estava com eles. Só para relembrar que ele estava com eles, eles escreveram isso, porque senão a gente poderia pensar que ele nem estava, não é? Quando Jesus diz, sou eu, todos recuaram e caíram para trás. O choque de ver Jesus assim, pensar, é ele que veio se entregar. A quem vocês procuram? E novamente eles responderam, a Jesus o Nazareno. Já lhes disse que sou eu. Agora, esse negócio que sou eu, 2 vezes, ele fala, quando Jesus disse antes, no versículo 6, sou eu, me parece tão, essa aqui sou eu, que também não estou lembrando, mas me parece tanto eu sou. Quando Deus fala, eu sou. Quem é Deus? Eu sou. É pronto, acabou. Aí, aqui é a mesma coisa, mas assim, sou eu. Sou eu. Parece Deus falando, eu sou Deus, sou eu. Respondeu-lhe, e uma vez que é a mim que vocês procuram, deixem esses outros ir embora. Ele fez isso para cumprir a sua própria declaração. Não perdi um só de todos que me deste. Mas do outro lado também, ele fala isso, deixa esses outros ir embora, porque ele fala, quando vão me prender, vocês todos vão sumir. Eles vão me deixar sozinho. Então, ele não obrigou a ninguém a ficar com ele. Ele fala, não, deixa eles ir embora. E realmente todos foram embora, cada um de um lado. Aí, para que se compreenda a sua própria declaração, não perdi um só de todos que me deste. Então, Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Você vê que não era soldado, não. Era um servo de um sacerdote, dos fariseus, hein? Ou saduceus. Saduceus são os fariseus que são mais da elite, assim. São os fariseus mais como que a gente fala, mais rígidos. Como teria aqui, os caras mais quadrados. Né? São mais da elite, eles eram tipo um partido político, quase. Era o sistema. Era o sistema. Jesus, porém, disse a Pedro, guarda a sua espada de volta na bainha. Acaso não beberei do cálice que o Pai me deu? Assim os soldados, seu comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Aqui eu queria fazer uma comparação com o mesmo episódio, quando ele foi preso, em Lucas, capítulo 22. Eu também queria ressaltar esse negócio da espada. Hein? Você vê que Jesus, eu já falei isso várias vezes, mas é bom repetir e destacar isso.
Porque a gente, como a gente falava antes do culto, parece que cristão, ou quem andava com Jesus, era tudo meio trouxa, inocente, bobo, não é? Mas lá tinha os guardas dos saduceus, mas tinha também os guardas de Jesus. E estava armado com a espada. Pois é. Então eles não andavam também na rua assim à noite, né? como tontos. Não, Jesus sabia que os discípulos, pelo menos um, mas a gente sabe que era mais, eram armados. Eles não andavam sem nada. Ele nunca falou, oh, deixa essas espadas lá em casa, depois a gente vai sair na rua, depois a gente volta, vocês têm de volta. Não, ao contrário, né? Então, isso, só ser bem claro. Só que aqui ele falou de guardar, óbvio, porque era isso, tinha que se cumprir a escritura. Então, Lucas, o que eu falei? 22, né? 22, 47 a 53. 22, 47 a 53. Enquanto, esse aqui é o mesmo episódio, mas um pouquinho, para a gente ter mais detalhes, né? Porque como João, ele é muito sucinto, muito direto, e não dá muito detalhe. Aqui em Lucas tem mais um pouquinho. Enquanto Jesus andava, enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão conduzida por Judas. Você vê, a multidão ela era conduzida por Judas, né? Um dos doze, ele se aproximou de Jesus e o cumprimentou com um beijo. Aqui tem esse episódio, né? Ele se aproximou de Jesus e cumprimentou. Jesus, porém, lhe diz: Judas, com um beijo você trai o filho do homem? Quando aqueles que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos lutar? Trouxemos as espadas. Quando falar. Aí ele fala bem claramente: então é você que está me traindo agora. Porque ele nunca tinha demonstrado, mas lá ele fala claramente: então você está me traindo com um beijo, é isso? Agora, né? Você trai o filho do homem. Quando aqueles que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos lutar? Trouxemos as espadas. E um deles, lá não está escrito os nomes, um deles, mas o Pedro, feriu o servo do sumo sacerdote, que é o Malco, cortando-lhe a orelha direita. Aí dá qual orelha que era. Mas Jesus disse: basta. E tocando a orelha do homem, o curou. É importante ressaltar isso também. Jesus não deixou a orelha cair no chão. Ele pegou a de volta e colou, curou. Então Jesus se dirigiu aos principais, então, como está escrito em João também, aos principais sacerdotes, aos capitães da guarda do templo, aos líderes do povo que tinham vindo buscá-lo. Aí ele fala: por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias estava ali ensinando. Mas esta é a hora de vocês, o tempo em que reina o poder das trevas. Quando ele fala, esta é a hora de vocês, na verdade é a hora de todo o povo judeu. Não é só de vocês dessa. É claro que não ia falar, é a hora de vocês dos guardas. Não, é a hora de vocês, todos os fariseus, hein? Todos os homens da lei que não... Exatamente. Exatamente, que não o aceitaram, né? Não receberam. Aí continuando então em João capítulo 18, versículo 12. Primeiro, levaram a Jesus a Anás, pois era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Você vê como era uma caste tipo, realmente política, né? A cada ano tinha a eleição de um novo sumo sacerdote. O sumo sacerdote é quem mandava. Anas, primeiro levaram Jesus a Anas, então, pois era o sogro desse sumo sacerdote que era sumo sacerdote naquele ano. Então não levaram o sumo sacerdote, um antigo sumo sacerdote. Caifás foi que tinha dito aos outros líderes judeus: é melhor que um homem morra pelo povo do que vários por um só. A gente lembra disso quando ele falou isso alguns capítulos atrás. Simão Pedro, de novo, e João, quer dizer, aqui está escrito outro discípulo, mas é o João mesmo,
o discípulo amado, seguiram Jesus. Então foram dois, né? Que foram junto com Jesus. Os outros se dispersaram. Esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote, o João, de modo que lhe permitiram entrar com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Mas quando ele está falando do sumo sacerdote, ainda era o Anás, o antigo, o sogro do Caifás, que já foi sumo sacerdote. Porque ele era conhecido eu pesquisei um pouquinho, é interessante isso. Porque o João, ele era discípulo. Ele já foi, antes de Jesus, conhecer Jesus, ele era discípulo desse Anás, desse sumo sacerdote. Porque antes era a lei, Quando não tinha Jesus, aí você tinha o sumo sacerdote, os fariseus, as pessoas seguiam. Então esse aqui é o líder agora da sinagoga e tudo. Então ele era discípulo, por isso que ele era conhecido dele. É por isso que ele pôde entrar com Jesus. Pedro não pôde entrar, por enquanto. Pedro, eu vou reler. Esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote, de modo que lhe permitiram entrar com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro teve de ficar do lado de fora do portão. Então, o discípulo conhecido do sumo sacerdote, que é João, falou com a moça que tomava conta do portão. Aí, essa aqui é o amigo do meu pai, O amigo do meu pai. ele vai falar lá com peraí, eu conheço lá, eu vou falar, eu vou te deixar entrar. Aí ele foi falar lá com a moça, deixa ele entrar, aquele amigo meu. Ela deixou, aí, eu vou ler também. Então, o discípulo conhecido do sumo sacerdote, o João, falou com a moça que tomava conta do portão, e ela deixou Pedro entrar. A moça perguntou a Pedro agora: você não é um dos discípulos daquele homem, não? Não, imagina. Não, respondeu ele. Não sou. A primeira vez que ele nega, hein? Como fazia frio, os servos da casa e os guardas tinham feito uma fogueira com carvão e se esquentavam ao redor dela, fora da casa, no pátio. Pedro estava ali com eles, esquentando-se também. Também ele estava meio atrevido, ficar lá com eles, se esquentando. Aí, se esquentando também. Lá dentro, o sumo sacerdote começou a interrogar Jesus a respeito dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. E o Anás ainda, esse aí, que era o sogro. Jesus respondeu: falei abertamente a todos, ensinei regularmente nas sinagogas e no templo, onde o povo se reúne. Por que você me interroga? Pergunto aos que me ouviram, eles sabem o que eu disse. Um dos guardas do templo, então, que estava perto, bateu no rosto de Jesus, dizendo: isso é maneira de responder ao sumo sacerdote? A arrogância deles, realmente uma casta, uma coisa. Se não podia falar o que você queria, não, do jeito que você queria, não. Tinha que falar o que ele queria ouvir, os caras da lei, lá, os saduceus e os fariseus. Se eu disse, Jesus respondeu: se eu disse algo errado, prove. Mas se digo a verdade, por que você me bate? Porque ele simplesmente respondeu o que ele tinha feito, não? Ele estava ensinando na sinagoga, e pronto. Ele não desrespeitou, não. Só que ele não respondeu o que ele queria ouvir. Então Anás amarrou Jesus e enviou a Caifás, o sumo sacerdote. Então agora que a gente vê que era o Anás até então, era o antigo sumo sacerdote. Porque agora ele está amarrando Jesus e o enviou o sumo sacerdote atual. Nesse meio tempo, enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira, isso aqui ocorreu tudo dentro de casa, esquentando-se, quando Pedro estava lá perto da fogueira esquentando-se, perguntaram-lhe novamente: você não é um dos discípulos dele? Bom, está aqui do nosso lado. Parece que a gente já teve em algum lugar, não é? Ele negou, dizendo: não sou, a segunda vez. Mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha, perguntou. Aí ele justamente tinha o parente do cara que ele tinha cortado a orelha bem lá, bem ali. Eu não vi você no bosque das oliveiras com Jesus? Mais uma vez, Pedro negou. E no mesmo instante o galo cantou.
É. Aí vamos ler como que esse episódio é bem interessante, é da negação de Pedro. Vamos ler em Mateus, que ele é um pouquinho mais detalhado também. Em Mateus 26, 69 a 75. Mateus, vocês vão ver como é interessante em Mateus. 26, deixa eu escrever aqui, 69, são 6 versículos. 69 a 75. Encontrou? Mateus, capítulo 26, versículo... Ah, não, peraí, estou errado aqui. É 59, né? É 69, não? É, 69. 69. Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora, no pátio. Uma criada foi até ele e disse: "Você é um dos que estava com Jesus, o Galileu." Mas Pedro negou diante de todos. "Não sei do que você está falando", disse. Isso aqui era a primeira vez aqui. Mais tarde, junto ao portão, outra criada viu e disse aos que estavam ali: "Este homem estava com Jesus de Nazaré." Novamente, Pedro negou, dessa vez com juramento. Ó, é por isso que eu falo, a gente é fraco. Agora, quem fala, não, eu não vou, eu me deixo matar, minha vida é nada por Jesus. A gente sabe, né, se realmente a gente... É. Agora eu quero ver. Não, tem uns que realmente vão até o final. Mas eu não vou falar que é desnecessário. Porque isso aqui não está na palavra, que não tem não fazer ou fazer. Mas a gente vê aqui o próprio Pedro, que não é qualquer um. Né? Ele estava andando com ele direto. O próprio Jesus previu que ele ia o negar. E não é por isso que ele perdeu a salvação. Não é por isso que ele não teve um ministério apostólico. Apesar de ter negado Jesus 3 vezes, não uma vez, 3. Né? Apesar de... Lembrando que eles não tinham auxiliador ainda, né? Sim, não tinha, tudo bem, é verdade. Mas também não está escrito que a gente vai ser santíssimo, é tudo corajoso, porque a gente tem um auxiliador. Né? A gente pode recorrer, realmente. Mas não, ele não nos dá, ele não nos deixa autoimune. Entendeu? Então, a gente vê que, às vezes, é coisa humana. A gente tem um certo grau de altruísmo. A gente pensa, não, eu hei de me sacrificar. A gente não é necessário. A gente esquece que Jesus se sacrificou no nosso lugar. Por que eu tenho que sacrificar a minha vida para Jesus? Você sabe que não é perigoso, você vai arriscar, você vai... Não, peraí. A minha vida, claro que ele fala, quem quer ficar com a vida dele, a perderá. Mas não é no sentido de morrer. É de não deixar a vida, de não entregar a vida para ele, de não deixar o mundo e continuar a viver no mundo. Entendeu? Isso é... Ah, você não quer deixar a tua vida no mundo, as coisas boas? Não, então você vai a perder. Então, voltando aqui. Aí, continuando, quer dizer, em Mateus ainda. Porque Pedro negou dessa vez com juramento. Nem mesmo conhece esse homem, disse ele. Você vê atrevimento do Pedro? Nem mesmo conhece esse homem. O que é isso? Pouco depois, alguns dos outros ali presentes vieram a Pedro e disseram: "Você deve ser um deles. Percebemos pelo seu sotaque galileu." Os caras era dose, né? Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Não, Pedro jurou que eu seja amaldiçoado. Ele falou, que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Primeiro, ele estava mentindo, ainda está pedindo a maldição sobre ele. Então, é por isso que eu falo, a gente não pode esquecer que a gente não pode fazer nada. Tudo foi feito na cruz. E ele falou que tem no seu coração, né? E o Pedro tinha certeza que... E é bom também, ele foi um bom exemplo, porque às vezes a gente começou a gente fraqueja muito. Vocês, né? Não, claro que não. Já estão em outro patamar, assim, mas às vezes a gente começou agora, sei lá, você erra, ou você tem um pensamento, talvez não agrade tanto a Deus, aí você desanima, sabe? Sim. E é um bom exemplo. Mas é bem o caso da gente também. Porque mais você fica velho, mais você erra. Porque você vive mais tempo, então você tem mais tempo para... Você não para de errar. Mas é verdade, a gente erra. Aí a gente vai desanimando. A gente não quer. Mas também tem isso, você tem razão. Não, quando a gente fica velho, a gente erra, mas a gente não desanima. Porque a gente já se conhece.
Entendeu? A gente conhece. A gente já conhece a Deus. A gente já sabe que o Paulo falou. Não, a gente erra, mas a gente desanima, a gente cai, mas a gente não desfalece. Né? Então, é muito importante isso. A gente não desanimar. É mais porque a gente é ser humano até o final da vida. Não há nada que possa, assim, resguardar o sacrifício de Jesus. A gente não pode fazer nada, a gente é linguarudo. A gente é verdade. Paulo falava, eu faço o que eu não quero, o que eu quero eu não faço. Claro que ele não está falando isso especialmente sempre em relação ao pecado, assim, em relação às vezes a pensamento, a muitas coisas, né? Pode falar. Fala bem alto. Na juventude, era mais dramático. Uma coisa acontece, não sei como dizer, como faz. Mas agora, não sei, né? É mais rápido, logo você está já... É que a gente tem mais equilíbrio. O equilíbrio não é não acontecer mais, é dosar os sentimentos. Quando você faz uma coisa errada, quando você é novo, você fala, bicho, agora perdi minha salvação, primeira vez. E depois, porque você não tem esse equilíbrio. Ou é ou não é. Quando a gente tem o fogo do primeiro amor, é bom isso. Mas imagina, quando você tem o fogo do primeiro amor, é que você erra. Você vai fazer aí você fala, agora mesmo estou perdido, porque realmente Deus me deu esse fogo, agora acabou tudo. Obviamente, é verdade, num certo sentido, é verdade se não tem arrependimento. Óbvio. Né? A gente não pode voltar para a vida antiga. Mas a gente erra. Por quê? Porque em todo lugar, quando a gente começa a conhecer, como você falou a palavra, a gente vê que a gente é corruptível. A gente vive num corpo de carne, né? Que tem dor, que sente coisas que a gente não deveria nem sentir pela fé. Né? Pela fé, muitas coisas que a gente não deveria, que a gente não deveria nem ter. Não é? Então, só que nosso corpo ele é de carne. Ele vai nos lembrando, peraí, você precisa de Deus, você não é autossuficiente, você não é só falar, um passo de mágico, não, você é feito de carne, você é fruto do pecado, de Adão, então você tem dores. Ele está nos lembrando isso, nosso corpo. Então, isso é feito principalmente para nos lembrar que a gente não é Deus. Nós não somos deuses, pequenos, apesar de estar na imagem dele, mas a gente não é Deus. Então a gente precisa dele todos os dias eu preciso de Deus. Todos os dias eu preciso de renovar praticamente minha fé, meu voto com ele. Porque o dormir é um novo dia. Ele me dá uma possibilidade de acordar mais uma vez, de recomeçar melhor que ontem. Às vezes fica pior. Mas então ele vai me dar, é verdade. Mas ele vai me dar uma nova possibilidade. Eu tenho que agradecer para isso, reconhecer que eu preciso dele para isso. Se não acontecesse assim, a gente se acharia autossuficiente logo. Aí sim, que a gente perderia toda a fé, porque a gente é bom. Entendeu? Assim a gente se dá conta que a gente não é tão bom. Então, Pedro jurou que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saiu dali chorando amargamente. Isso que faz a diferença. Não é? Ele se deu conta. Ele não saiu dali quando recebeu as 30 moedas como Judas. Saiu alegre, ele foi trair Jesus. Depois também se arrependeu, mas estava tarde. Porque ele tinha consumido o pecado. Aqui também consumiu, mas de uma outra forma. Não tem nada a ver, não é traição. Ainda que foi predito por Jesus. Como em Judas. Só Judas foi até o final. Porque Jesus falou, mas 3 vezes Jesus perguntou para Judas. Eu não me lembro exatamente agora como, mas ele podia falar, não sou eu. Principalmente a última vez, quando ele falou, aquele que vai pegar o pão, era ele que pegou. Então, realmente, Judas podia falar, não, agora Pedro foi uma predição, ele estava sozinho. Você me ama? Sim. Então, o negócio é um pouquinho diferente com Judas. Agora, realmente, ele não precisava traí-lo. A gente vê que ele ia se entregar da mesma forma, Jesus. Entendeu? É por isso que isso cai por terra quando a gente fala que Deus é gerador do mal também.
Deus não gera uma... Porque tem muitas pessoas que falam assim, não, mas se Deus, então, se o Judas era predestinado, aí é verdade, se no caso ele era predestinado, quer dizer o quê? Deus, ele mesmo gerou o mal no coração de... Então, quem é Satanás? Criou Judas só para trair, então. Sim, então, mas qual o papel de Satanás? Se Deus pôs o mal no coração se é Deus que gerou Judas para trair Jesus, então cadê o papel de Satanás? Não precisava mais de Satanás, porque Deus é o próprio que incentivou, não é? Então Satanás também é alguém que se rebelou. Uma coisa é quando Deus é onisciente, que ele sabe tudo o que vai acontecer. Uma outra coisa é ele predestinar, ele dizer, não, você vai para o inferno antes mesmo de nascer. Entendeu? Isso não existe. Entendeu? Não tem predestinação assim. Nem Satanás era predestinado aí. Era destinado tal, mas não predestinado por Deus. É o destino dele, mas porque ele quis. E não porque Deus quis o colocar lá. Porque para Deus não teria tido nem o mal, nem o início. Ele colocou o homem em Éden, no jardim de Éden. E não era para ele viver no paraíso feliz. Para Deus. Ele nunca falou, não, agora você está muito feliz, agora eu vou te pôr o Satanás para... Então, para que ele... Entendeu? Não, esse negócio não faz sentido de dizer que tinha predestinação para coisa ruim. Então, vamos continuar. A gente estava onde? Aqui no 28, em João 18. Versículo 28. O julgamento de Jesus diante de Caifás terminou. Vocês lembram que eles levaram ele agora ao sacerdote atual. Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã, que era entre 3 horas da manhã e 6 da manhã, de madrugada. Em seguida foi levado ao palácio do governador romano. Em seguida foi levado... Seus acusadores não entraram, pois se contaminariam ao grau de... Seus acusadores não entraram no palácio do romano, do Pôncio Pilato, pois se contaminaria e não poderiam celebrar a Páscoa. Ou como eles são religiosos. Religiosos é tipo um pouquinho safado, não? Porque, vou te falar, a Páscoa para eles não poderiam comer, segundo a lei dele. Então, eles não queriam deixar de comer a Páscoa, né? Porque tudo é ritual, onde eles são, os líderes e tudo. Então, o fato de ficar com gentios, que não são judeus, o romano é gentil. Era gentil, hein? Era um gentil, não era um judeu. O Pôncio Pilato, o governador, era romano. Então, eles não poderiam ter nem contato com gentios, porque eles se contaminariam. E não poderiam celebrar a Páscoa, as refeições, tudo tralalá. Então, o governador Pilatos foi até eles, ele teve que ir até eles, e perguntou, qual é a acusação contra este homem? Eles responderam, não o teríamos entregue ao Senhor se ele não fosse um criminoso. Aí ele fala assim, tá bom, um criminoso, então levam-no embora e julguem segundo o acordo da lei de vocês. Né? Só que eles não tinham como julgar ele segundo a lei de vocês, por quê? Porque a lei, eu vou ler aqui que vai vir. Então Pilatos entrou então levam-no embora, julguem de acordo com a lei de vocês, disse Pilatos. Só os romanos têm o direito de executar, de matar alguém. Eles queriam que ele morresse. Então é por isso que eles levaram ele lá. Porque eles poderiam julgá-lo, mas não condenar à morte. O judeu não tinha direito. Só os romanos, que são gentios, têm o direito de executar alguém. Executar é de matar. Responderam os líderes judeus. Assim cumpriu-se a previsão de Jesus sobre como ele morreria. Isso está em João 12, 33, que está escrito que ele vai ser levantado na madeira, crucificado, então morto. Em João, nesse mesmo... Vocês querem relembrar rapidinho? Porque ele tinha dito, eu vou ser quando ser 12, 33. Chegou a hora de julgar o mundo. Agora o governante deste mundo será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Por quando ele será crucificado. Levantado, porque eles
no chão e levanta a cruz. Ele disse isso para indicar como morreria. Lá ele está relembrando. Aí ele está relembrando. Eles responderam: não o teríamos entregue ao Senhor se ele não fosse um criminoso. Então levem-no embora e julguem-no de acordo com a lei de vocês. Diz Pilatos. Só os romanos têm direito de executar alguém? Responderam os líderes judeus. Assim cumpriu-se a previsão de Jesus, como ele morreria. Então Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxessem Jesus. Aí trouxeram Jesus, os romanos, para os outros não queriam entrar. Você é o rei dos judeus? Perguntou ele. Jesus respondeu: essa pergunta é sua. Ou outros lhe falaram a meu respeito? Porque está estranho, mas como que um gentil romano está sabendo que eu sou o rei dos judeus? Então essa pergunta não é tua, não. Quem te falou isso? Quem te falou que eu sou o rei dos judeus? Acaso sou judeu? Diz Pilatos. Ele responde: não, eu não sou judeu, como que eu vou saber? E ele falou também que a mulher dele tinha tido um sonho, né? Sim, também, em outros lugares. Seu próprio povo e os principais sacerdotes o trouxeram a mim para ser julgado. Por quê? O que você fez? Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Aí ele está respondendo que ele é rei, hein? Se fossem meus seguidores, lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede deste mundo. Então, tem que entender o que ele fala. Se meu reino fosse deste mundo, eu sou rei, mas não sou dos judeus. Porque se eu fosse realmente rei dos judeus deste mundo, todos que me seguem, eles teriam lutado para mim. Eu estaria livre hoje. Você estaria em guerra, teria uma guerra civil. Mas como meu reino não é daqui, lá de cima, não tem guerra aqui por causa de mim. Certo? Pilatos diz: então você é rei? Você diz que eu sou rei, respondeu Jesus. De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem a minha voz. Pilatos perguntou: que é a verdade? Isso aí parece uma piada dele, hein? Tá bom. Porque eles eram muitos filósofos naquela época. Aí Pilatos pergunta: tá bom, você é a voz da verdade? E o que é a verdade? Você que sabe que tem a chave da verdade? Tá bom. O que é a verdade? Perguntou: que é a verdade? Depois que disse isso, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo e declarou: ele não é culpado de crime algum. Então, no máximo, se achando que é detentor da verdade, mas não cometeu crime algum. Mas vocês têm um costume de pedir que eu solte um prisioneiro a cada ano, na Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou para todo mundo, para o povo. Mas eles não trouxeram ele para ele ser solto, hein? Seria, na verdade, esse negócio de soltar um a cada Páscoa, é como aqui quando a cada 31 de dezembro, tem um induto presidencial, não? Último dia do ano, o presidente pode dar induto a um criminoso, aqui no Brasil. Ele não deu uma vez lá o... É Natal, é Natal, hein? Não, saidinha é por... Não, saidinha é outra coisa. Isso. Aí, alguém que matou alguém, por exemplo, é amiguinho do presidente. Quando o presidente faz isso, aí toda a condenação dele é caída. Ele é do mesmo partido. É uma anistia. Só que a anistia é... Pessoal, é um induto, eles chamam de induto, hein? Todo ano tem induto. O Bolsonaro, agora, há 2 anos, quando era no poder, ele deu induto ao que está preso lá, o Silveira. Depois eles pegaram ele de novo, o STF. Não poderia ter pego de novo. O Lula, ele tinha dado induto há 4 anos atrás, no penúltimo mandato, que era 3 vezes que tinha matado lá na Itália. O italiano, ele deu induto para ele poder voltar para a Itália. É criminoso. Então, aqui é a mesma coisa. Eles podiam dar induto a um criminoso. O governador tinha esse poder de libertar. Aí os judeus iam pedir a alguém. Aí eles pediram até um criminoso. Mas não foi Jesus que eles queriam.
Infelizmente. Ó, eu vou reler lá. Ele não é culpado de crime algum, mas vocês têm o costume de pedir que eu solte um prisioneiro a cada ano, na Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, porém, gritaram: não, esse homem não. Queremos Barabás. Esse Barabás era um criminoso. Eles libertaram Barabás, um criminoso mesmo, pediram, ele libertou, no lugar de Jesus. Então, a gente vê que a palavra, tudo que foi escrito em Isaías, está se cumprindo, mas letra a letra após letra, do jeito que foi dito, né? Ele vai morrer do jeito que foi dito, ele foi julgado sem ter crime nenhum, ele não foi solto, ele foi condenado pelo próprio povo. Então a gente vê que realmente a palavra ela é perfeita, ela não tem erro nesse sentido, né? Não tem erro, a gente não tem como negar a existência de Deus na Terra, de Jesus Cristo, do jeito que ele veio. Ninguém pode falar, não, era um profeta que veio assim, né? Que se passou por Deus. Isso não faz nenhum sentido, porque tudo realmente aconteceu do jeito que foi predito. É por isso que o Antigo Testamento é valioso, porque ele que nos dá toda a prova da nova aliança. A nova aliança não é mais válida para ser aplicada, mas ela é preciosíssima, porque ela valida a nova aliança. Sem a antiga aliança, não teria validade. A nova aliança seria uma falácia, talvez. Ela não seria validada, mas ela é validada por 2000 anos, quase. Uns 2000 anos de história, de profecias, de homem de Deus, do Espírito Santo que agiu lá, que fez isso. Tudo é validado através dela. Muito obrigado, Senhor. A gente te agradece de coração, de mente, de alma, de espírito, Senhor, por tudo que o Senhor é. Pela tua palavra, que é uma coisa realmente sagrada, uma palavra